Graças e paz a todos. Irmãos, vamos continuar aqui no nosso estudo, tá? Lembrando que o estudo também é uma demonstração para o senhor Ricardo Adam, que o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento é embasado no Antigo Testamento e que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Nós estamos vendo as aparições teofânicas de Deus no Antigo Testamento, tá ok? Nós vimos as aparições de Deus lá no Jardim do Éden. Nós vimos a aparição de Deus a Moisés, a Abraão, quando Deus vai indo com os dois anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Nós vimos também ali o anjo de Deus, que é o Deus mesmo, que apareceu para Abraão também, ali quando ele foi sacrificar o seu filho. Vimos quando o anjo do Senhor, que é as aparições teofânicas de Deus, ali para Agar, né? Vimos também ele aparecendo ali para Jacó. Depois vimos ele aparecendo para Moisés ali na sarça. E todas essas aparições teofânicas, na verdade, era o Cristo antes da encarnação. Então, vamos em Êxodo capítulo 14, que aqui também nós temos uma aparição aqui do anjo aqui do Senhor, a partir do versículo 15, tá? 15 e 26, vamos lá. A partir do versículo 15. Então vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés, não esquecendo que onde está Senhor aqui é o próprio nome próprio de Deus, tá? Jeová. E apareceu Jeová a Moisés Jeová a Moisés: por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, os seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Jeová quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles, diante da coluna de nuvem. Se retirou e diante dele, e se pôs atrás deles. E aí entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, numa nuvem. E uma nuvem era escuridade para aqueles, e para estas esclarecia e a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Aqui nós estamos vendo esse anjo do Senhor, justamente é Jesus Cristo, tá? Jeová fala, depois ele diz, o escritor aqui que é Moisés, diz que é o anjo do Senhor. Então esse anjo é o anjo Javé, o anjo Jeová, o mensageiro Jeová, que seria as aparições teofânicas de Deus. Para a gente ver melhor ter uma melhor visualização, vamos em Josué, vamos andar um pouco mais rápido, tá? Que eu quero entrar em outros temas. E nós já estamos um tempo bom já nesse material aqui, falando das aparições teofânicas. Então eu estou querendo dar uma adiantada para a gente poder entrar em outros temas. Uma vez que o material ele não é apenas para exposição ou refutação por senhor Ricardo Adam, mas para que todos venham ser edificados e conhecer melhor os caminhos de Deus. É óbvio que se Deus não der arrependimento a esse senhor, ele nunca chegará ao conhecimento da verdade. Continuará falando suas perversidades contra Deus, suas blasfêmias, e irá à perdição, como vaso de desonra. Vamos lá? Vamos lá. Josué capítulo 5, a partir do versículo 13. Vai dizer assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou a Josué, a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou.
e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Nós temos que entender que aqui estamos falando de um judeu que substituiu Moisés e que é monoteísta. Se esse fosse um anjo comum, um anjo criado, ele não teria feito isso. E até mesmo um anjo, como fez em Apocalipse, mandaria levantar, que nem o anjo fez com João. No caso aqui não, é o próprio Cristo aparecendo. Olha só o que o anjo vai falar. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A mesma coisa que ele falou para Moisés. Então aqui é o Senhor Jesus antes da encarnação. Vamos em Juízes agora, tá? Eu não vou entrar em mais detalhes, porque senão vai levar muito tempo. A gente já está um tempo já bom aqui nesse material. Então Juízes 2, a partir do versículo 1. E subiu o Senhor, e subiu o anjo do Senhor, tá? Aqui é, de novo, aquele mesmo anjo do Senhor que vem trabalhando na história. Nós estamos vendo ele trabalhando na história, tá? Ele estava lá atrás, ele apareceu e ele vem trabalhando. Agora ele subiu. E subiu o anjo do Senhor a Gigal e Boquim e disse: do Egito vos fiz subir. Ó, foi ele que fez subir o povo. Mas foi Deus que disse que ia tirar o povo, né? Então foi o próprio Deus que fez isso. Mas aqui é justamente o Cristo de novo. Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado. Ele jurou, foi ele que jurou. E disse: nunca invalidarei o mandamento de Deus, não, o meu mandamento. Ele fala na primeira pessoa: o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isto? Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expelerei diante de mim, diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas aos seus deuses, e vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou em uma só voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali a Jeová. E havendo Josué despedido o povo, foram os seus filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Aqui novamente o anjo Malaque é Angelus, o mensageiro, que é o próprio Cristo, aqui aparecendo novamente e falando que ele tirou o povo do Egito, foi ele que conduziu o povo, foi ele que fez o concerto e que o povo não obedeceu. Aqui novamente nós temos Jesus aparecendo. Juízes 6, agora vamos pegar aqui do Juízes 6 a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor, esquecendo que esse Senhor é o nome próprio de Deus, tá? É Jeová. Então o anjo de Jeová veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e a Bizarita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor, o Jeová, lhe apareceu e lhe disse: Jeová é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se Jeová é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez Jeová subir do Egito? Porém, agora Jeová nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então Jeová olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés e é o menor da casa do meu pai.
E Jeová lhe disse: porquanto eu lhe hei ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és o que comigo falas. É interessante aqui que nesse momento, Gideão ele para, até então ele está conversando normal, apareceu o Senhor para ele conversa normal, o Senhor é contigo, e ele vai conversando, e aí chega uma hora que a ficha cai em Gideão. Quando a ficha cai, ele fala isso. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que é o que comigo falas. Ele desconfiou que aquele era Deus. Ele ali desconfiou. Aqui já veio a desconfiança de Gideão. Ele desconfiou. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volteis. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne por uma açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até abaixo do carvalho, e lhe apresentou, porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, e põe sobre estas penhas, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo de Jeová estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. E então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém Jeová lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. É interessante que as pessoas dizem que viu Deus, que Deus falou e que Deus disse. Mas o que eu vejo na Bíblia é que toda vez que um homem vê Deus, que o homem tem uma experiência com Deus, que o homem tem uma visão real com Deus, ele acha que vai morrer, porque ele se coloca diante de Deus. Quando Deus se coloca diante do homem, faz que nem fez Elias, se cobre, faz que nem fez Jó, né? Se veste no pó e se joga no pó e na cinza, faz o que fez João, faz o que fez Isaías, faz o que fez aqui Gideão, né? Faz o que fez Jacó. Enfim, toda vez que o homem tem uma real experiência com Deus, esses homens que foram escolhidos por Deus para ter, o que nós temos das pessoas que teve essas experiências com Deus e que ficou registrado foram esses homens. E o último, o apóstolo Paulo fala que foi Jesus, lhe apareceu por último a ele, né? E como abortivo. Interessante que tem um monte de gente dizendo que Jesus apareceu, que Jesus apareceu para fulano, para Beltrano, para Ciclano, que falou e que disse, mas tudo isso, na verdade, o que nós temos aí são pessoas lunáticas, na melhor das hipóteses, tá? Na pior das hipóteses, são pessoas com aparições demoníacas, achando que são prodígios de Deus, essas coisas que vêm aparecendo. Porque toda vez que o homem tem uma visão de Deus, ele faz que nem o apóstolo Paulo, cai no chão, né? Se reconhece um miserável, enfim. Essa é a visão real de que tem uma experiência desse nível com Deus, que Deus lhe aparece e fala com ele, né? Não o que muitos vêm dizendo aí. Na verdade hoje o que estão fazendo aí é banalização da palavra de Deus. O nome de Deus virou banana, né? Eu acho que nem banana na feira tá que nem o nome de Deus. Só que o nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo e todos esses indivíduos vão pagar muito caro o preço pela profanação do nome de Deus. Pode ter certeza disso.
Então, toda vez que a gente vê aqui essas experiências, né, essas pessoas tendo essas experiências reais com Deus, nós vemos que acontecem essas coisas. Agora vamos em Juízes 13. Tá. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A sua mulher estéril e não tinha filhos, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca terás concebidos, porém receberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho e bebida forte, e não comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei onde era, nem ele me disse o seu nome. Aqui ela ainda não tinha percebido que era Deus que estava falando com ela. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho, e agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não tomas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instrumentalmente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nos outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou o seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de que tiver servirá o menino? Viverá o menino. E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, guardará ele. De tudo quanto procede da vinde da vinha, não comerás, nem o vinho, nem beberás forte bebida, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, do guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que tenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Manoá, ainda que me detenhas, não comereis do teu pão. E se fizeres o holocausto, oferecerás a Jeová, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Ele não sabia que aqui era o anjo de Jeová, ou Deus mesmo, né? Antes da encarnação. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumpra a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Vamos ler agora, vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente volta. Vamos em Isaías 9, que vai falar, olha só, Isaías a partir do versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui é o Senhor aparecendo para eles. Vamos voltar agora de novo. Então Manoá tomou o cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá, a sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos.
E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se Jeová nos quisera matar, não aceitaria a nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Então aqui eles veio que viu Deus mesmo, né? Então são aparições do Senhor Jesus antes da encarnação. E aí a gente vê esses indivíduos dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o do Novo Testamento. É uma verdadeira ignorância, né? É demonstrar que são pessoas ignorantes que não conhecem nem a palavra de Deus e só abre a boca em profanação e blasfêmia. Mas o que importa são os que Deus vai dar fé para crer, né? Se Deus achar graça e der fé a ele em algum momento, ele vai sair dos enganos de Satanás e vai se converter a Cristo. Se não, ele vai continuar na perversidade, junto com os demais, como inimigo de Deus, e irá à perdição. Vamos agora para finalizar Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Esse é João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então esse é o anjo do concerto, Jesus Cristo, o anjo do concerto, o anjo Malaque, ou o Malaque Javé, ou o mensageiro Jeová, ou conhecido no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. São as aparições teofânicas de Deus, ou seja, as manifestações de Deus antes da encarnação. E quem é esse? Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vou encerrar esse tema por aqui, das teofanias de Deus. Eu espero que esse vídeo chegue ao senhor Ricardo Adam, que ele possa se converter a Cristo, se arrepender dos seus pecados, porque esse é o objetivo da pregação, e não só o senhor Ricardo Adam, mas todas essas pessoas dessa instituição que vem blasfemando contra o nome de Deus e profanando o nome santo de Deus, né? Eu gostaria também de ressaltar que eu não tenho nada contra a congregação cristã do Brasil, tá? O que eu venho combatendo são as heresias ensinadas por essa instituição. Isso, como cristão, eu tenho o dever de fazer, eu tenho obrigação, todos nós, na verdade, que somos cristãos, filhos de Deus verdadeiros, nós temos obrigação de defender o verdadeiro evangelho, de viver o verdadeiro evangelho, de pregar o verdadeiro evangelho e de levar a essas pessoas a palavra do arrependimento, ou seja, falar com que essas pessoas venham se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo, tá? O que podemos fazer é apresentar a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo venha quebrantar os corações e justamente fazer com que essas pessoas reconheçam os seus pecados e nasçam de novo. Eu tenho tido muitas pessoas me dando retorno, né? Muitos irmãos que estão saindo dentro dessa instituição, pessoas que através do nosso trabalho, nosso estudo, Deus vem abrindo os olhos, o entendimento, né? E cada dia mais vem se apartando da iniquidade e apartando dessa instituição que nega os pilares da fé. Nós não podemos chamar nem de igreja, tá? E quando eu falo isso, eu não falo com nenhum tipo de rancor, mágoa, ódio, como uma pessoa veio insinuar. Numa mensagem aí no YouTube. Mas não tem nada de... A gente não fala isso, não é para... porque eu estou perseguindo ou porque eu tenho ódio da congregação. Não, eu não tenho ódio. Eu tenho ódio das heresias, né? Eu tenho ódio daquele ódio que a palavra chama de ódio santo, de uma ira santa, né? De uma indignação santa pelas heresias que é ensinado por essa instituição. Heresias
de tudo que é tipo de classe. Nós já vimos, eu já falei, se alguém acompanha o meu canal, vai ver que eu sempre abordo várias heresias dentro dessa instituição. Heresias, nós vamos ver liberalismo, nós vamos ver romanismo, nós temos aí o sabelianismo dentro dela também, adventismo, várias vertentes místicas, religiosas, nós vamos ver no escopo de doutrina dessa instituição. Como ela não tem uma base sólida bíblica, ela vive de misticismo, e essas pessoas também gostam de misticismo, então elas não têm uma base forte, firme na fé. E por isso também eles são apóstatas da fé, nós podemos chamá-lo também de apóstatas da fé, uma vez que eles não carregam o evangelho da graça, e sim seguem um evangelho amaldiçoado. Bem, graça e paz a todos, Deus abençoe a todos. Nós iremos voltar depois com outro tema, vamos estar abordando um outro tema específico, e espero que todos me acompanhem aí, venham nos acompanhando, para que possamos juntos crescer em graça e em verdade. Deus abençoe a todos.